Hoje no Via Estúdio, eu tive o prazer de convidar o Padre Francisco Carlos. É uma honra e uma satisfação muito grande estar com o senhor, Padre. Sua bênção. Deus abençoe, deu minha saudação fraterna de paz, bem e bênção da parte de Deus, aquele que nos une. Para mim também é uma alegria estar hoje aí participando desse programa e muito assistido e de boa qualidade, de uma ótima iniciativa também, Deu. Bondade sua, Padre. Aliás, o Padre Francisco, que tem o mesmo nome do Papa. Vige. Isso é muito bacana e muita responsabilidade. Muita né, responsabilidade por tudo que ele tem representado, né, na nossa igreja. Papa diferente, né? Sem dúvida. A Argentina é diferente, gente boa, como a gente sempre brinca aqui no Brasil, né? Sei. Ô Padre, Sim. Eu sei que o senhor nasceu em Divisa Nova. Como é que o senhor veio parar aqui em Poços de Caldas? Então, dentro das transferências, né, do cuidado pastoral, mais do que transferência, cuidado pastoral que recai sobre a pessoa do bispo, né, o nosso bispo de Guaxupé, Dom José Lanza, no outubro de 2011, numa viagem a Belo Horizonte, ele deu uma sinalizada que estaria encerrando aí o serviço pastoral do Padre Adelmo, o que é natural, o diretor da... Né, foi muitas missas do Padre Adelmo. E salientou aí a possibilidade. Falei, ué, Dom Lanza, tô aí já quase 9 anos que eu estava numa paróquia em Passos, na paróquia São Benedito, minha segunda paróquia, terceira paróquia aqui é a Basílica. E dali até fevereiro começamos a conversar, né? Culminando então com a minha chegada aqui. Então é dentro dessa normalidade mesmo de transferências, de designar um padre para o cuidado pastoral de uma paróquia, que o Dom Lanza, o nosso bispo até hoje, assim, me designou para a Basílica Nossa Senhora da Saúde. Que é uma grande responsabilidade. Enorme, eu deu. Ser pároco da matriz da cidade. Da matriz, e qualquer matriz numa cidade maior. Nós não temos muitas cidades com mais de uma paróquia na Diocese de Guaxupé. É Poços, Guaxupé, Alfenas, Passos, São Sebastião do Paraíso, que são as maiores, algumas menores com 1, 2 paróquias. Entendo. Mas com mais de 2 paróquias são essas que eu lhes falei aqui, né? E a Basílica, né? A representatividade do que é a Basílica. A importância, né? Sim. A centralização, né? Centralização, a história, né? De nomes aí de alto gabarito, né? Na cidade, na vida eclesial, né? De Poços de Caldas, né? Então, estar na Basílica hoje para mim é uma grande alegria, uma grande responsabilidade, uma missão muito bonita. Inclusive com uma história de precedentes, né? Assim como o Monsenhor Trajano. Então, quer dizer, é uma história que é lógico que essa responsabilidade aumenta para o pároco da matriz. Mas, ô padre, quanto tempo de sacerdócio? 20 anos completados 20 anos. Ano passado, já estou mais para os 21. E na família tem alguns outros padres? Não, eu sou o caçula, né, de 8 filhos. São quantos? 8 filhos? 8 filhos, eu sou o caçula. Hoje vivo, nós somos em 7. Teve um irmão acima de mim que chegou a passar um período no seminário, mas depois viu que não era dele. Hoje é um ótimo pai de família e tudo, né? Mas como padre mesmo sou eu. Eu diria que ser padre, antes de tudo, é uma missão, né? Sim, muito grande, muito nobre, né? Hoje eu me sinto plenamente feliz, realizado. Respondi de forma acertada, né? Quando disse o sim. Disse o meu sim, né? Quando eu senti aquele apelo de Deus, né? Para abraçar a vocação ao sacerdócio. Ô padre, as pessoas normalmente costumam ver o trabalho do padre, se é que eu posso chamar de trabalho, quando ele está celebrando uma missa, mas não sabe o que se passa por trás da vida cotidiana do pároco. Como é a rotina de um padre? E até interessante você usar essa designação pároco, né? Porque hoje e sempre na Basílica foram 2 padres, né? Tivemos aí o Padre Adelmo, como você já mencionou, com um longo paroquiato de 79 até 2001, que ele trabalhou como o senhor Trajano. Antes tiveram outros aí a miúdo, com menos tempo, né? O pároco, ele tem uma função burocrática, administrativa, pastoral, sacramental. O vigário, ele já é um auxiliar e ele pode ser transferido numa eventual necessidade que a diocese, a igreja venha a precisar, né?
Então, o dia a dia meu, eu quando tenho a missa das 7 horas da manhã, eu já levanto às 6h15 da manhã. Requer aí uma preparação para a missa, não é só chegar lá falando o nome do Pai, o Senhor esteja convosco, trocar ali com a Assembleia meia dúzia de palavras. Eu até acho que é uma exigência que eu imponho sobre mim, eu uso essa expressão. Eu não me dou o direito, Ildeu, de chegar para uma missa sem antes ter lido as leituras. Sim. Porque eu sei que, por exemplo, na sexta-feira da primeira semana do tempo comum, que é o calendário litúrgico da igreja, as leituras, principalmente o Evangelho, ele se repete. Sim. Mas eu quero saber o que Deus ali quer falar. Tá. Então, além dessa preparação pastoral, que a gente chama a homilia, de deixar ali uma palavra, tem também esse lado burocrático, né, de você cuidar do patrimônio, você cuidar de reformas, você cuidar da parte dos empregados. Temos aí um número considerável de colaboradores na Basílica, com todos os direitos sociais assegurados, que é o mínimo que a gente pode fazer. Tem essa parte administrativa que hoje na Basílica ela está demandando um tempo grande de reforma, de restauro e tudo mais. Tem o atendimento pastoral, né, uma confissão, um aconselhamento, uma escuta, um desabafo, eu estar ali ao lado da pessoa. Tem as visitas nos lares, que é uma das... levar até a hóstia consagrada. Sim, a comunhão aos idosos, aos doentes. Que não podem, né? Ontem, por exemplo, e fiz questão de ir, eu terminei uma reunião com um casal até em casa, aí fui ver as mensagens, tinha lá um áudio de uma colaboradora na pastoral da liturgia, dizendo que a mãe estava já desenganada, era Deus, e querendo a parte sacramental. Saí de casa, era 15 para as 11 da noite, fui ao hospital da Unimed para dar o sacramento da unção dos enfermos, o conforto para a família. E hoje a família deu a notícia que a mãe faleceu e dá aquela notícia confortada pela parte sacramental. Sim. Então é essa dinâmica. Tenho meus momentos de descanso, né, sempre uma folga semanal, onde eu procuro conviver com a minha família, às vezes algumas visitas com os amigos, famílias, amigas. E nesse inteirinho aí que a gente vai se consumindo, se gastando e se envolvendo, entendeu? Então, para quem está assistindo, às vezes não tinha percebido como é que é o dia a dia do pároco. Aliás, o padre que quer dizer pai. Então, quer dizer, essa função que é tão nobre, e logicamente eu dou a sua vida para essas causas, ou para essa função, ou para essa missão, esse chamamento, né? E aí, padre, eu faço a seguinte pergunta: mesmo com 20 anos de estrada, de experiência, às vezes não te dá uma aflição interna de poder querer ajudar uma pessoa, e às vezes a pessoa está desesperada ali, confessando às vezes uma coisa que te comove lá por dentro? A gente tem a graça no sentido seguinte, né, de ouvir. Sim, a gente precisa ter muita atenção, muito cuidado, que é algo muito sagrado que a pessoa traz ali, mas de não se envolver com a situação. Então a graça que eu estou lhe dizendo é isso. Hoje passei um dia em atendimento, nós já chegamos, quando das confissões, os momentos mais intensos, atender 100 pessoas. Sim. Imagina 100 histórias diferentes indo comigo para casa. A gente se comove, a gente se emociona, a gente une-se. E às vezes histórias muito fortes, né? Fortíssimas, fortíssimas. Nada de novo, eu digo para você. Nada de novo, como o livro do Eclesiastes vai dizer. Nada de novo sobre a terra e debaixo do céu. Eu costumo dizer para a pessoa, a novidade está na resposta que ela vai dar àquilo que ela está vivendo. Entendeu? Então eu chego em casa, procuro também algumas situações, a gente lembra assim, mas não me envolver. Né? De depois ver a pessoa e de não tocar no assunto. Sim. A não ser que a pessoa retome a situação, assunto, né? Mas tem essa dimensão sim do sofrimento, né? De você falar, puxa vida, uma história tão bonita, uma vida pensada para dar certo, está amarrada, está ali num nó existencial, e aquele nó também, ele será motivo de crescimento. Aí precisa de um tempo, né? Eu tenho algumas situações de frases bonitas, né? Se não deu certo, é porque não é o fim.
Você precisa, às vezes, dedicar-se um pouquinho, porque a hora que der certo, será alegria, será satisfação, será o crescimento para a pessoa. E o padre, então, eu diria também que ele é também um psicólogo de família. Eu posso falar isso? Pode, de família, que está ali, disponível, com uma grande responsabilidade, com a graça, né, e do segredo, do sigilo do atendimento. Eu ia falar sobre o sigilo também. Pode tocar, sem dúvida alguma. E realmente, essa graça nos é dada, né, de encontrar com a pessoa, como eu já lhe falei, e não lembrar. Às vezes a pessoa fala, pastor, lembra? Tal dia, não me recordo. Pontue novamente a situação para que eu me localize, para que eu me situe. E aí vem... Então você oferece ajuda e deleta aquele assunto da sua cabeça para aquilo não se torne uma coisa corriqueira na sua vida. E não cause sofrimento. Que não consiga levar. Que eu não avance. Não agregue na sua vida. Sem dúvida. Ou que vai agregar uma experiência de amadurecimento para que eu possa depois ajudar uma outra pessoa. E às vezes, eu costumo dizer que eu aprendi a me confessar atendendo confissão. Sim. Tá certo? Acho que lidando com a... Para quem que o padre confessa? Para outro padre ou diretamente para Deus? Com outro padre. Eu preciso de outro padre. Eu não posso me abençoar e nem dizer, Senhor, olha os meus pecados. Não. Eu preciso de um outro padre. E é aconselhável. Interessante padre, isso, né? Sem dúvida. A gente costuma, como dizemos também aos leigos muitas vezes, né? Um confidente, um diretor espiritual. É onde a gente desabafa, onde a gente vai ali sem restrições, sem retenção de nada. Você vai abrir o teu coração. Interessante, que o padre está falando uma coisa interessantíssima. O padre confessa com outro padre, assim como outros profissionais. O dentista procura outro dentista. O médico precisa de outro médico. Ele pode até se medicar ali, né? Sabendo, olha, estou com a fé. Mas ele não se vê de fora para dentro. De jeito nenhum. É o que o padre faz. Sem dúvida. E esse olhar de fora para dentro de mim, como também quem vê de fora vê melhor, É verdade. Por isso a necessidade do desabafo, da confissão. Às vezes a solução, não vou dizer solução, mas a saída, o caminho para a pessoa está ali, aberto, à frente dela. Mas o sofrimento, a angústia, a poeira da confusão é tamanha que precisa de alguém falar, olha, calma, deixa a poeira baixar. Alguém de fora para falar pra gente. Sem dúvida. Ô padre, e o segredo? O sigilo da confissão. O sigilo, aquela confissão que às vezes conflita até, por exemplo, às vezes uma confissão de uma coisa ilícita. Como é que o padre trata isso? Jamais o padre deve dizer fora da confissão ou para o penitente o que ele ali recebeu. Diante de coisas ilícitas, o que poderia ser um conselho para o padre? Refaça, sendo possível, o mal que você fez. Esse ato ilícito que você está... E se o penitente veio, é porque ele já está arrependido. Se ele veio se confessar, não teria vindo, né? Não teria vindo, então, aí insistir o padre também para dizer-lhe, persista nesse caminho de arrependimento. Não volte a cometer o ato ilícito. Às vezes as pessoas... Ou vai lá e corrija isso. Vai lá e corrige. Ou às vezes até a situação, né, de um crime, onde a pessoa cometeu um assassinato. Às vezes até isso não passou nunca na minha vida, né, de confessionário, de confessor. Mas digamos que uma outra pessoa esteja condenada no lugar daquele real criminoso. O padre não vai poder sair dali, chegar para o delegado, para o juiz e dizer, olha, o criminoso é esse, aquele é o inocente. Porém, ele deve dizer, olha, um inocente está condenado no teu lugar. Isso não lhe causa peso de consciência? Isso não lhe causa mal na sua vida? Não é a ocasião de você assumir a sua responsabilidade, já que você está arrependido? E tirar um inocente do banco dos réus. Essa alma tá salva, entendeu? Tá salva, porque ela se arrependeu e ela corrigiu na raiz ali o mal cometido. Agora o padre fala de um por um quando é a confissão individual, mas o padre, eu acho que ele recebe alguma força divina quando ele está fazendo a homilia na igreja. E eu vi no último sermão do padre
Francisco Carlos, quando ele disse: o céu hoje está nublado. Vocês não conseguem ver o céu, mas as estrelas continuam lá em cima, brilhando. Que era a festa da Epifania, né? Onde os magos foram conduzidos pela estrela. É isso que toca o coração das pessoas, é isso que toca o coração do cristão. Sim. Saber que tem uma pessoa que está ali mostrando que há um caminho. E quando o Senhor falou assim: existem as estrelas acima das nuvens, elas continuam brilhando. Vocês não as veem, mas elas continuam lá, dá certeza absoluta para aquele que está ali, saber que existe um Deus que está lá. Você não está vendo, mas ele está continua cuidando, lá. Ele continua cuidando, ele continua agindo. Aí a paciência de esperar a tempestade passar, aquelas densas nuvens se espalhar, porque nós sabemos, hoje o céu está nublado, mas o sol está brilhando, está acima das nuvens, entendeu? E aí está, Ildeu, um outro desafio que eu sempre me imponho, eu conto com a graça de Deus, de recorrer a imagens que traduzem a graça da palavra de Deus nessas imagens, nessas figuras, como você disse, né? do cotidiano. Por exemplo, hoje, terminando esse nosso compromisso aqui, eu tenho uma missa com os jogadores da Caldense para abrir aí na fé, na bênção, as atividades esportivas deles. O evangelho de hoje fala daquela passagem, Jesus em Cafarnaum, uma multidão impedindo de ter acesso a ele, porém 4 amigos pegam um paralítico numa cama e descem. Você já trouxe à memória essa passagem, pelo telhado, esse doente à presença de Jesus. Hoje de manhã eu pensando, eu tenho esse compromisso, o que eu vou dizer para jogadores a partir desse evangelho? E vou dizer isso para eles, no sentido seguinte: geralmente a mídia esportiva fala assim: jogador A fez tantos gols nesse ano, porém ele deu tantas assistências. Aqueles 4 ali ofereceram assistência para aquele paralítico. Servir, né? O servir. Então eu me alegro quando vem essas imagens na minha memória. Graças a Deus. Ô padre, você sabe que essa conversa nossa, antes de tudo, eu me instruí muito com a sua sabedoria, padre. Que isso, para com isso, Ildeu. Eu vi que você se preparou, sim. Eu tenho certeza que você não é de... Mas, padre, eu acho que eu fui inspirada também para te dizer o seguinte. Sim. Muito obrigado pelas luzes, por tudo que o Senhor faz pela paróquia de Nossa Senhora da Saúde, pelo que o Senhor faz pela população de Poços de Caldas e pelos turistas. São milhares que vão à missa na matriz e que recebem essa palavra durante a homilia e que saem da igreja melhores do que entraram. Tá aí uma outra surpresa agradabilíssima que eu estive em Poços, na vivência pastoral da Basílica, essa presença dos turistas. Eu vou dizer a primeira qual é. É um costume muito de cidade pequena e de padre que é mimado, sabe? Aquela coisa de levar um agradozinho pro padre, um prato, falei, isso não vai ter nunca em Poços. E tem pessoas que levam lá: padre, eu sei que o senhor gosta, tá aqui. Olha, eu tava fazendo, resolvi fazer um pouco a mais para o senhor. E essa dinâmica dos turistas na Basílica, entendeu? Tem pessoas que vêm de São Paulo 2 vezes por mês para Poços de Caldas para assistir a missa e participar na Basílica. Relatos de graças, pessoas que foram curadas de câncer sob a intercessão de Nossa Senhora da Saúde. Aquilo que aconteceu lá no final do século XIX, com a devoção de um português que veio se curar nas águas, continua acontecendo até hoje em nossa Poços de Caldas, sob a intercessão da Mãe de Jesus, a saúde dos enfermos. Então não desprezemos essa intercessão materna, esse cuidado que Maria tem para com aqueles que buscam a Jesus. Sabe o que eu falo com relação quando eu oro a Nossa Senhora? Eu quero colo. Não tem coisa melhor, sabe? Né? Não é isso? Tem dúvida. Acho que depois, junto com o colo, eu ia dizer depois, mas junto com o colo, sabe o que tem? Cafuné.
Né? Aquele carinho, Então, aquele padre, mimo, aquele aconchego de mãe. Ô padre, então assim, por isso tudo, por essa entrevista, por a gente poder passar isso ao nosso público telespectador, eu te agradeço muito e mais uma vez te peço a sua bênção. E Deus sempre continue te abençoando. Amém. E vejo que você Muito é um obrigado. assíduo frequentador e também um telespectador aí da nossa missa dominical da Sim, Basílica. claro. Aproveito para agradecer essa parceria e agradecer a esses irmãos que me conheceram um pouco e me conhecem já da lida, do dia a dia, do contato pastoral ali. Eu sei da grande responsabilidade, eu conto com as orações de todos e tenho a liberdade de chegar fraternalmente, de conversar, de orientar, de dar uma dica. A gente aprende com o povo também, viu? E que Deus, nosso Pai, sob a intercessão de nossa Mãe, Senhora da Saúde, abençoe a todos que nos assistem nesse momento, todos os lares, todas as famílias. Continue abençoando essa nossa Poços de Caldas, para que continue sendo uma cidade da saúde, da alegria e de uma vida bem vivida. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Até o próximo. Até o próximo. Estúdio. Obrigado. Obrigado, eu.